5 coisas que você jamais deve falar em uma entrevista de emprego. Vamos conhecer cada uma delas e garantir o bom desempenho na entrevista de emprego? Então vem comigo, eu sou Andréa Marinho, sou psicóloga e sou mentora de carreira. Esse é o segundo vídeo aqui do canal sobre o tema e nesse vídeo, em continuidade, eu separei mais 5 coisas que você não deve falar em uma entrevista de emprego. Vamos a cada uma delas. A primeira delas é respostas vagas. Muitas vezes o recrutador, ele faz perguntas situacionais para você, né? Ele quer saber uma história a respeito daquela situação. Então, me relate, por exemplo, uma situação em que você deu uma ideia, em que você foi criativo, ou uma situação em que você teve um resultado, uma situação em que você teve uma visão sistêmica, e ele vai te explicar, é claro, né? Ter o cuidado para que você entenda exatamente a pergunta, o que é a visão sistêmica. E aí a pessoa ela dá uma resposta vaga, tenta fugir, não traz história. Lembra, é o seguinte, você chegou a esse momento da entrevista pelo quê? Era o quê? Ou seja, era a descrição do seu currículo, o que você faz, né? Quais são as suas experiências, o que você sabe fazer. Agora é o momento de você revelar como você fez isso, como que você realiza as atividades, como que você gera resultados, como que você trabalha em equipe, como que você se comunica, como que você se relaciona com o cliente. Ou seja, quando o recrutador ele te faz perguntas, gente, eu sempre gosto de falar assim nessa simplicidade, histórias. Conte histórias, né? Me relate uma situação em que você resolveu um problema. E aí você traz a situação, qual foi a situação, qual foi a sua ação, qual foi o resultado. Então lembre-se disso, tá? E evite aquelas respostas que vão fugir rapidinho, assim. Eu sei que tem umas respostas bem difíceis e a gente tem que tentar passar um pouco mais rápido. Mas eu tô falando de perguntas situacionais. Eu tô falando para que não se torne aquela entrevista em que o recrutador, ele tenta a todo custo extrair o seu melhor e você dá umas respostas monossilábicas, sabe? Dar respostas curtas, uma palavrinha sim, não. Sabe trabalhar bem sob pressão? Sim. Sei sim. Entende? Não é dessa forma, né? E aí você traz, inclusive, se você tiver dúvidas a respeito dessa pergunta, eu tenho ela aqui no canal, tenho exemplo de resposta, vou deixar aqui na descrição. Mas você precisa falar que sim, né? E você precisa trazer todo um contexto, uma situação, a sua evolução em relação a isso. Precisa ser uma resposta mais bem elaborada. Essa é a primeira dica. A segunda, apesar de ser bem conhecida por muitos, tem muita gente que ainda cai nisso, que é falar mal do antigo empregador. E eu quero trazer aqui uma explicação a respeito disso. Só dizer, ai, não fale mal do antigo empregador. Eu sei que as pessoas ficam cheias de dúvidas, mas André, eu tive uma situação muito difícil, como que eu falo? Então, como que eu vou justificar a minha saída da empresa? Então, gente, existe uma diferença muito grande de você falar mal do antigo empregador. Então, você fala que o seu gestor, por exemplo, era uma pessoa muito difícil, muito injusta, que não valorizava o seu trabalho. Entende? Isso daí realmente você está falando mal, você está trazendo características negativas. Ou seja, o que eu estou dizendo é para que você dê uma resposta mais imparcial. Normalmente, essa indagação, ela ocorre quando o recrutador ele pergunta o motivo pelo qual a pessoa saiu da empresa. E aí, quando vem aquele desabafo profissional dos problemas da empresa anterior. Não, gente, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição. Eu tenho 6 exemplos de resposta, eu tenho 6 situações e 6 exemplos de resposta. Então, é por crise, é por mudança de área, foi mudança de gestão, você não se adaptou àquela nova gestão, foi uma mudança de gestão e você foi demitido nessa mudança de gestão, ou seja, você vai trazer de maneira imparcial, sem trazer características negativas, sem falar mal do antigo empregador. Então eu vou ensinar você, clica lá, clica no link depois desse vídeo para você saber. A terceira coisa é, não desperdice o tempo da entrevista trazendo coisas que não agregam. Quais são essas coisas? Quando te perguntam, né, me fale sobre você, ou quais são os seus pontos fortes, qual o seu diferencial,
esses são momentos que você tem a oportunidade de trazer suas características, competências técnicas, competências comportamentais que estão indo exatamente de acordo com a vaga que você está buscando. Então, se é uma vaga que precisa de liderança, de gestão de pessoas, você precisa ressaltar isso. De nada adianta você falar que você é uma pessoa organizada se o que a vaga busca é gestão de pessoas. É isso que eu quero dizer. Tem muita gente gastando, né, desperdiçando esse momento da entrevista, trazendo características que são boas. Não são características que reprovam, mas que também não te destacam. E é por isso que muitas vezes outras pessoas acabam passando na sua frente. Porque você falou coisas boas, você não errou durante a entrevista, mas você acabou desperdiçando oportunidades. E aqui entra, né, aquela orientação de você estudar a respeito da vaga. André, mas eu não tenho acesso à vaga. Gente, eu volto a repetir. Dá uma pesquisada pela função. Qual é a função que você está concorrendo? O que é necessário para essa função na maioria das empresas? Empresas semelhantes, do mesmo segmento, a vaga de um concorrente. O que o concorrente está pedindo para aquela posição? Então vai preparado de acordo com isso e aproveita esse momento para dar o seu melhor. Eu tenho mais 2 dicas daquilo que você não deve falar na entrevista de emprego, mas antes, é claro, eu quero aproveitar esse momento para te convidar. Tá fazendo sentido esse vídeo para você? Tá agregando conhecimento na sua vida? Então deixa aqui o seu like e deixa os seus comentários. Eu também te convido para comentar dúvidas, eu vou te responder. De repente você está enfrentando alguma dificuldade específica e não está encontrando conteúdo em canal algum, então deixa aqui a sugestão de conteúdo, perguntas difíceis que te fizeram, vou transformar isso em conteúdo aqui para o canal, vou te responder aqui através de vídeos e vou te responder também diretamente nos comentários. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, eu te convido todo dia agora, tem conteúdo novo aqui no canal, então vou te ajudar nesse momento de empregabilidade. Vamos à quarta dica? A quarta dica é: jamais, mas jamais mesmo, interrompa o recrutador. Uma pessoa que interrompe, normalmente ela tem perfil comportamental, a gente tá falando de uma pessoa que tem perfil dominante, que tem o perfil influente, então ela acaba gostando de falar muito, ela quer interagir demais e aí ela acaba interrompendo as pessoas no dia a dia. No dia a dia é uma coisa, no momento da entrevista, você jamais deve interromper o recrutador. Por quê? Passa uma visão de uma pessoa que fala muito e que não sabe ouvir. Independente da área de atuação, nós precisamos saber ouvir o outro. Nós vamos interagir com outras áreas na própria área e a gente precisa saber o momento de falar e o momento de calar. Então tenha muito cuidado. Se for uma situação extrema que seja realmente necessário você interromper, interrompa com educação, mas não crie isso como uma prática. Ah, tudo bem eu ficar ali, tá um bate-papo mesmo, tá muito natural, então ele me interrompe, eu interrompo ele. Não, gente, não faça isso, tá? Isso daí é muito negativo e sim, você pode passar uma visão negativa e ser reprovado, inclusive, por conta desse comportamento. E vamos à quinta dica? Estão curiosos? A quinta dica é: jamais deixe de fazer perguntas ao recrutador. Então, como assim? Me explica, André. Então, eu posso ali o tempo todo, como é um bate-papo, né? Eu posso ir perguntando pro recrutador? Não, gente. Existe um momento certo. Pode sim ser no decorrer da entrevista que você se sinta à vontade para fazer uma pergunta específica. É claro que você não vai perguntar de salários, de benefícios, de plano de carreira. Não é isso que eu tô dizendo, tá? Mas de repente ali, ele tá falando de um projeto específico e você se interessou pelo projeto, você tem algum conhecimento a respeito daquilo, você percebe que você pode agregar um conhecimento, mostrar que você sabe a respeito daquilo, faz uma pergunta, né, curiosa ali, intencional, que depois você vai vir ali com um complemento que vai mostrar que você entende a respeito daquilo. Sim, nesse sentido pode, desde que você não se exceda e você não faça muitas perguntas. Uma perguntinha ali no meio, beleza, tudo ok. Mas tem perguntas sim, específicas que você pode fazer ao recrutador. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo onde eu trago ali uma lista de perguntas que cabem nesse momento. Qual que é o momento? O momento em que o recrutador ou o gestor vira para você no final da entrevista de emprego e te pergunta se você tem alguma dúvida. Tem alguma dúvida, algo que eu possa esclarecer, complementar, que tenha ficado em aberto? E aí o candidato vira e fala assim: não, na verdade assim, foi muito esclarecedor. Tenho dúvida nenhuma, muito obrigada. Não faça isso. Sabe por quê? Porque no momento em que você faz uma pergunta no final, você demonstra segurança,
autoconfiança. É um momento que você está sendo mais ativo, né? Você não está somente respondendo as perguntas do recrutador, mas você se empodera, você faz uma pergunta, você demonstra autoconfiança e você demonstra interesse. E isso é importantíssimo. Então não desperdiça também essa oportunidade no momento da sua entrevista de emprego. Coloca em prática essas 5 dicas do que não fazer e faça o contrário delas, é claro. Tenha as condutas assertivas durante a entrevista de emprego. Bom, se você gostou desse vídeo, eu te convido, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal e deixe também seus comentários. Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.